E o atacante Yuri Alberto garantiu que não deverá deixar o Corinthians pelo menos até o final dessa temporada. Executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado, garantiu que o atacante Memphis vai se reapresentar no próximo sábado. E lateral direito, que teve seu nome ligado ao Corinthians, falou sobre a possibilidade de se tornar o primeiro reforço do Timão para o segundo semestre. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do executivo de futebol Fabinho Soldado em relação ao atacante Memphis, nosso camisa 10. Fabinho garante que mesmo com questões envolvendo as dívidas que o Timão tem com ele, o jogador deverá se reapresentar no próximo sábado. Conforme acompanhamos nas últimas horas, notícias surgiram dizendo que o Memphis havia notificado o Corinthians cobrando uma dívida que ultrapassa os 6 milhões de reais e as mesmas informações dizendo que se o Corinthians não resolvesse a situação, existiam chances do jogador não se reapresentar no próximo sábado, que será a reapresentação dos jogadores, representação de forma oficial após essas férias que os jogadores estão tendo. Mas, pelo menos, o que garante o executivo de futebol, Fabinho Soldado, isso não deverá acontecer. O Memphis deverá se reapresentar durante o jogo do Timão, das categorias de base, mais precisamente do Sub-20 na Fazendinha. Fabinho Soldado acabou comentando o assunto sobre o Memphis. Vamos lá para as palavras do Fabinho. Eu tenho contato com todos os atletas. É claro que nesse momento de férias a gente fala um pouco menos, mas estou sempre em contato. O atleta vai se reapresentar normalmente. Não tem nada que tire isso dele. É um atleta super profissional, super dedicado e a gente está aguardando não só a apresentação dele, mas de todos os atletas. Então, o Fabinho fez questão de tranquilizar em relação a essa situação do Memphis e garantiu que o jogador deverá se reapresentar no próximo sábado junto com os companheiros. A minha opinião quanto a essa situação do Memphis é a seguinte. Bom, eu particularmente não vejo o jogador não se reapresentando por causa dessa dívida. Claro que o jogador está cobrando, claro que o jogador vai continuar cobrando caso não receba, mas eu particularmente não vejo de repente o jogador não cumprindo com as suas obrigações caso o Corinthians não resolva tudo isso. Absolutamente, que é preciso o Corinthians responder, é preciso a diretoria do Corinthians entrar em contato com os representantes do jogador, fazer uma negociação, combinar aí a melhor forma possível para todos. A dívida existe, não adianta correr e o Corinthians terá que pagar, mas eu confio no que o Fabinho está dizendo e acredito que realmente o jogador vai se reapresentar. A questão do Memphis acaba dividindo opiniões, muitos acham que o Corinthians fez muito para a vinda dele, enquanto muitos acham que foi essencial a contratação dele, principalmente naqueles momentos de dificuldades que nós tivemos no Campeonato Brasileiro do ano passado. A chegada do Memphis acabou incentivando o elenco. Eu particularmente gosto muito do Memphis, considero um jogador super decisivo. Ele na sua forma física ideal, sabemos que é totalmente diferenciado, não é à toa aí que já se tornou o maior artilheiro da seleção da Holanda. Então eu realmente vou torcer e muito para que o Memphis volte, porque na minha modesta opinião a presença dele vai ser muito importante nesse segundo semestre, calendário pesado para o Corinthians a partir do dia 13 de julho. E agora vamos falar sobre possibilidade de reforço. Lateral direito, que teve seu nome ligado ao Corinthians, falou sobre a possibilidade de se tornar reforço do Timão. O futebol, nesse momento,
está parado, está acontecendo o Mundial de Clubes da FIFA. Infelizmente, o nosso Corinthians não está participando. E nesse período, os jogadores tiraram férias. A reapresentação, conforme eu acabei de dizer a vocês, acontecerá no próximo sábado, dia 28. E claro, com o futebol parado, absolutamente que começam as movimentações envolvendo o mercado da bola. E sabemos que o Corinthians aí tem algumas necessidades, algumas carências de, digamos assim, recomposição de elenco. Algumas semanas atrás, o lateral direito de 25 anos, Davi Pastor, teve seu nome ligado ao Corinthians como possibilidade de reforçar o timão agora para o segundo semestre, na segunda janela de transferências do futebol brasileiro. E o próprio jogador acabou falando sobre o assunto e, pelas palavras dele, as negociações realmente devem evoluir. Vamos lá para as palavras dele. Eu não vou cravar nada, não. Meu nome foi jogado lá. Como o meu empresário disse para mim, eles analisaram e, pelo que eu soube, gostaram. Estão precisando de um lateral direito para compor o elenco. E aí surgiu o meu nome. Se vier, vai ser uma oportunidade gigante. Quem não quer jogar no Corinthians? Pode acontecer. Então, pelas palavras do atleta, pelas palavras do Davi Pastor, pode acontecer sim as negociações evoluírem e existem grandes chances dele se tornar o primeiro reforço do Corinthians para o segundo semestre. Vamos aguardar. A minha opinião quanto a essas palavras do Davi Pastor é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um jogador que é bem desconhecido no futebol brasileiro. Eu, particularmente, não conhecia o atleta. Fiz algumas pesquisas sobre ele, vi que no futebol brasileiro ele passou pela Ferroviária, iniciou a sua carreira no Londrina, no futebol paranaense, e um atleta que ainda busca o seu espaço no futebol, busca ganhar o seu destaque. Muitos não concordam com contratações de jogadores desconhecidos. Eu, particularmente, eu gosto. O Corinthians ganhou Libertadores com jogadores desconhecidos, quem conhecia Ralf, quem conhecia Paulinho, quem conhecia Chicão, enfim. Então, jogadores assim chegam com um nível de força de vontade, querendo, no caso, serem reconhecidos. Então, eu particularmente gosto, pesquisando sobre ele, vi que é um lateral direito que gosta de avançar bastante. O Corinthians hoje tem o Mateuzinho, que é o titular, tem o Léo Maná, que é um jovem que subiu das categorias de base, precisa de mais tempo, precisa de mais minutagens para ganhar experiência. O Félix Torres, zagueiro, acabou atuando em alguns jogos improvisado. Então, absolutamente que se surgir a oportunidade, a diretoria do Corinthians vai acabar contratando. Mas o jogador demonstra força de vontade, isso é importante. Vamos aguardar os próximos dias, próximas semanas, para vermos se algo evolui em relação à possibilidade de chegada do atleta. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, que na verdade é uma excelente notícia para nós torcedores do Corinthians. Vamos falar sobre o atacante Yuri Alberto, que garantiu que vai permanecer no Corinthians, pelo menos até o final dessa temporada. Nesse momento que está acontecendo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e os jogadores do Corinthians estão de férias, infelizmente o Corinthians não participando, claro que ficam as questões envolvendo o elenco, jogadores que podem chegar, atletas que podem chegar para se tornarem reforços, mas claro que alguns jogadores também acabaram se tornando motivos de preocupações sobre, de repente, saírem do Corinthians. O Memphis, conforme estamos acompanhando, envolvendo dívidas que o Corinthians tem com ele, notícias dizendo que clubes da Europa estão de olho nele, o Rodrigo Garro, que sabemos da importância, alguns dizendo que Rodrigo Garro, de repente, também pode sair, o Breno Bidon, que é um jovem jogador que, claro, desperta interesse de clubes da Europa, o Carrilho, um jogador que se destacou demais, também acaba despertando interesse de outros clubes, mas, claro, principalmente o Yuri Alberto.
o artilheiro do Corinthians nessa temporada 2025, o dono do ataque do Timão. Claro que o Yuri Alberto acaba, pelo que ele vem fazendo, pelos números, claro que ficam as preocupações se de repente ele pode sair ou não. Já com notícias dizendo que vários clubes da Europa estão de olho nele, e claro que nós ficamos na preocupação. Será que o Yuri deve sair ou deve ficar? O Yuri que ainda é muito jovem, mas pelo que depende, pelo menos do próprio jogador, ele não vai sair. O Yuri estava no aeroporto, aguardando para embarcar para Fortaleza, onde ele vai passar os últimos dias dessas férias que estão acontecendo, e em conversa com alguns torcedores, o Yuri, no caso, pediram para ele permanecer e ele garantiu que vai ficar no Timão, pelo menos até o final dessa temporada. E claro que isso para nós acaba se tornando uma excelente notícia, porque eu acredito que a cada 10 torcedores do Corinthians, 11 querem a sua permanência, mas sabemos que as questões no futebol também são bastante complicadas. A minha opinião quanto a essa conversa que o Yuri Alberto teve com alguns torcedores no aeroporto é a seguinte. Bom, primeiramente, volto a dizer a vocês, o Yuri falando que vai ficar até o final do ano, claro que é uma excelente notícia, mas também tem questões envolvendo nisso. Primeiramente, se o Yuri fosse sair, ele não iria confirmar para nenhum torcedor que estava de saída. Então estamos falando aí de um Yuri Alberto que está sendo muito visado, muito olhado no futebol europeu. Claro, quando falamos do Yuri, absolutamente que nós pensamos em valores altíssimos, 120, 130, 140 milhões de reais, 150 ou de repente até mais. Um detalhe que não posso deixar de falar para vocês em relação ao Yuri é que o valor total, que no caso, quando ele for negociado, ele vai ser vendido. Se não for nessa janela agora, eu acredito que dificilmente o Yuri ficará no Corinthians para a próxima temporada, mas cabe destacar e sempre lembrar que o Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos do jogador. Então, se o Corinthians, por exemplo, vender ele por 100 milhões, o Corinthians fica com 50, os outros 50 acabam indo para a equipe do Zenit da Rússia, que é no caso de onde ele veio quando ele se acertou com o Corinthians. Então, claro que essas palavras do Yuri acabam se tornando uma excelente notícia para nós, mas absolutamente também que sabemos que no futebol as coisas podem acontecer do dia para a noite. Vai que de repente amanhã chega uma proposta aí exorbitante, tanto para ele quanto para o Corinthians, sabemos que será muito difícil ele permanecer. Eu particularmente torço muito para que ele fique. Galera, então, eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês comentarem aí sobre todos esses assuntos, o que vocês acharam das palavras do Fabinho. Será que realmente o Memphis deverá se reapresentar? Vocês confiam nisso? E quanto às palavras do lateral direito, Davi Pastor, dizendo que quer jogar no Corinthians, que vê com grande possibilidade, o que vocês acham? Será que realmente tem chance dele se tornar o primeiro reforço do Timão para o segundo semestre? E quanto às palavras do Yuri, será que realmente ele fica? O que vocês acham? Vocês acham que pelo menos até o final do ano realmente ele vai ficar? Comentem aí, e mais uma vez eu peço para vocês deixarem o like, que é muito importante para nós, e você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço, vai Corinthians!